material que você possa dar ao Senhor, nada. Tudo é dele. E tudo que você fizer, trazendo para a casa do Senhor de bens materiais, você está devolvendo a Deus. Tudo. O seu dízimo, a sua oferta, quando você o faz, você está devolvendo a Deus. Por que que Deus faz isso? Porque Deus tem uma dinâmica. Porque se nós tivéssemos que dar alguma coisa a Deus, nós não teríamos condições de dar nada. Quem aqui tem débito com Deus? A gente nunca ia pagar a Deus em nada. Absolutamente em nada. Você concorda comigo? Nós nunca poderíamos, em forma de dinheiro, pagar alguma bênção que Deus nos concede. Nada. Quem aqui já foi curado de alguma doença? Quem aqui já ganhou um carro? Casa? Aí eu vou te perguntar, você consegue pagar a Deus por isso? Não consegue. Por quê? Porque Deus te deu. Olha que bênção. Deus nos dá as condições, Deus nos abençoa para que nós possamos devolver para Ele e Ele liberar uma bênção sobre as nossas vidas. Essa é a dinâmica do céu. Nós não temos absolutamente nada, mas Deus nos dá para a gente devolver a Ele e nós sermos abençoados. Às vezes, olha só que eu escrevi aqui. Então, Deus quer que haja beleza em nossas vidas. Quando nós devolvemos ao Senhor os dízimos e as ofertas, no versículo 9 fala que o templo ia ficar mais belo. O templo ia ficar mais bonito. E sabe qual é o momento da igreja? O momento na igreja, né? No ritual, no culto ao Senhor, que pode ser uma beleza, pode se tornar uma coisa linda, é os momentos das ofertas. E está todo mundo conversando. E está todo mundo mexendo no Zap. E está todo mundo mexendo no Facebook. A gente não está dando ao Senhor a beleza desse momento. É belo. É através dos dízimos e das ofertas que o templo fica belo. Repita comigo, belo. Às vezes você pode olhar para a sua vida e você fala, poxa, pastor, mas a minha vida está tão feinha, a minha vida está tão michuruquinha, né? Mas você tem trazido com alegria ao Senhor. Você tem devolvido o que às vezes as pessoas têm para devolver ao Senhor e não devolvem. É dele. É do Senhor, né? Nós temos para devolver e nós não devolvemos. E onde há beleza de Deus, há a manifestação da glória dele. Amém? Quando ofertamos com o coração cheio de alegria, fazemos do momento das ofertas um espetáculo de beleza, que enfeita o templo do Senhor, e aí ele nos concede a prosperidade. Diga comigo, prosperidade. Quem aqui já viu algum espetáculo da natureza que falou, uau, que lindo? Né? Por exemplo, quem viu o eclipse da lua de sangue? Quem acompanhou? Né? Bonito. Não foi bonito? Foi lindo. Né? A gente só vai ver isso daqui a trocentos anos. De novo. Né? Se até lá o Senhor não voltar. Então, quem não viu, perdeu uma beleza da natureza. Certo? Era muito lindo de se ver. Quem aqui já viu arco-íris? É lindo, né? Quem já chegou no fim lá e achou pote de ouro? É de Deus, o arco-íris é de Deus. Quem diz que lá não tem? Né? Deus pode ter colocado lá, é dele, é tudo dele. Né? Mas assim, quem já viu um nascer do sol lindo, ou um pôr do sol lindo? Brasília tem um nascer e um pôr do sol lindo. Né? É muito bonito aqui em Brasília. Então assim, nós vemos essas coisas e a gente fala, nossa, que belo. Eu gosto muito de olhar para o céu, eu gosto de ver essas coisas. Eu amo, sou apaixonado pelo céu. E até porque eu sou de lá, né? Acho que é por isso, né? Amém, gente? Ninguém falou nada. Todo mundo falou, como assim? Você é cidadão dos céus, amém? E aí, nós vemos essas belezas, né? E ficamos assim, admirados. Mas a mesma beleza que o Senhor prepara todos os dias na natureza, o Senhor quer que essa beleza seja refletida na sua vida. Né? Já cantamos tantas vezes o hino, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Agora que é a parte que eu queria. Vai lá. Você é precioso, mais raro ouro puro de Ofir. Aleluia. Eu cortei antes, né? Mas assim,
Se uma música diz que nós somos mais importantes que o ouro, certamente, se Deus é o dono de tudo, Deus quer embelezar a nossa vida. Deus quer que nossa vida seja deslanchada. Deus quer que nós sejamos abençoados. Amém? E aí, olha só. Quem devolve a Deus os dízimos e ofertas recebe dele prosperidade e paz. Amém? Talvez você pode perguntar, pastor, eu estou com uma vida tão atribulada. Eu estou com uma vida tão cheia de dificuldades. E eu te pergunto, meu filho, minha filha, você tem sido fiel ao Senhor nos dízimos? Você tem devolvido ao Senhor o que pertence a Ele? Você tem ofertado ao Senhor? Querido, se a resposta for que você tem sido infiel nos dízimos e nas ofertas ao Senhor, realmente você não vai alcançar a prosperidade e a paz de Deus que está destinada a você. Quando nós cumprimos esses princípios básicos, a palavra do Senhor nos garante que vai vir a prosperidade e a paz. E eu anotei aqui, prosperidade. O que é prosperidade, queridos? É a ausência da escassez. Não vai existir, sabe? Não existe. Quando você é próspero, você não vai ter falta de nada. Deus não vai deixar faltar na sua vida, porque Ele próprio vai te abençoar. E a Bíblia diz, nesse versículo 9, que quando trouxeram os dízimos, o templo se embelezou, e é do templo que o Senhor libera a prosperidade e a paz. Repita comigo, prosperidade e paz. Quantos estão precisando de prosperidade? Só quem está precisando de prosperidade? Abaixa a mão. Quem está precisando de paz? São duas coisas, queridos, que o Senhor nos diz que Ele nos dá e é liberado do templo do Senhor quando nós cumprimos o princípio de devolver ao Senhor os dízimos e as ofertas. E paz, queridos, é a sensação de tranquilidade e segurança em meio ao caos ou em meio à bonança. Independente da situação que você se encontrar, quando você é cumpridor de princípios bíblicos, você vai se sentir em paz. O salmista ele fala assim, no Salmo 3, se eu não me engano, em paz me deitarei, 4:3, né? O versículo certo eu não sei, mas é o 4, que ele diz assim, em paz me deitarei e logo dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Querido, quantos crentes não estão tendo insônia? Insônia. Não conseguem dormir, não conseguem descansar a cabeça. A mente fica trabalhando o tempo todo. Por quê? Porque não tem cumprido princípios. Quando nós devolvemos ao Senhor, não é dar ao Senhor. Nós devolvemos ao Senhor os dízimos e as ofertas, nós somos alcançados com a paz de Deus. Queridos, eu nunca tive problema de dormir. Graças a Deus por isso. Eu durmo que é uma beleza. Nunca fiquei com insônia, nunca acordei de madrugada, a não ser quando o Senhor realmente me desperta para orar. Mas fora isso, eu durmo tranquilo. E eu tenho certeza que eu sou cumpridor desses princípios. Sabe? Então, que se você não tem paz nesse sentido, queridos, se você está passando por esses problemas, reveja seus princípios. Devolva o que é de Deus, porque quando nós não devolvemos a quem de direito, nós estamos fazendo o quê? Roubando. Roubando. Então, nós temos que devolver o que é de Deus. Amém? E o mais interessante, que cada um seja abençoado, é o mais interessado, na verdade, que cada um seja abençoado, quem é? Quem é que é mais interessado para que você seja abençoado? Os apóstolos? É os apóstolos que querem que você seja abençoado? Com certeza eles querem que você seja tremendamente abençoado. Mas sabe quem realmente está mais interessado? Eu não tenho dúvida, viu, apóstolos, que vocês têm interesse de todo mundo seja abençoado. Eu conheço vocês e sei que o interesse de vocês é que todo mundo seja abençoado. Mas eu também sei que a vontade de Deus supera a de vocês. Então, assim, a vontade de Deus em fazer com que você seja abençoado é muito maior. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você nem imagina o que Deus tem guardado para você. Você não tem como imaginar, porque Deus vai liberar uma bênção, porque Ele está interessado em te abençoar. Se não fosse assim, eu vou dizer uma coisa certa para você. Talvez você está aqui pela primeira vez, hoje, e você está ouvindo essa palavra. Eu quero dizer, se Deus não fosse interessado em te ver abençoado, Ele não deixaria e não mandaria Jesus morrer por você. Não deixaria. Deus é o maior interessado para que você seja abençoado.
em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você seja próspero nas suas emoções. Deus quer que você seja próspero financeiramente. Deus quer que você seja próspero de saúde. Deus quer que você seja próspero em sonhos, em realizações espirituais, sabe? E as pessoas, nós estamos minando a nossa fé, porque, queridos, o diabo tem roubado de nós a intenção de devolver a Deus. Nós estamos achando que estamos dando para Deus, ou dando para os apóstolos. Não é não, queridos. A Bíblia diz que quando nós trazemos os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, isso embeleza o templo. Olha para o irmão que está do seu lado. Ele está bonito? Está gatinho? Está gatinha? Né? Tá ou não tá? Você embeleza o templo, não é verdade? Mas por quê? Porque você tem uma carcaça bonita? Não, não é porque você tem uma carcaça bonita, não. É porque o Espírito de Deus mora em você. É por isso. Amém? É por isso que as pessoas falam assim: ah, você é feio. Ah, mas você é bonito. Mas para Deus, todo mundo é bonito, porque quando Deus olha para cada um, Ele vê o que? O Espírito dele dentro de nós. E o interesse de Deus é de nos fazer prósperos, de nos fazer abençoados. Pois Ele dá as suas riquezas para que possamos devolver a Ele e tornar o templo belo. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono do seu dinheiro. O seu dinheiro não é seu. O seu dinheiro é de Deus. Ele é dono disso. Amém? Amém? Diga assim: a minha renda pertence ao Senhor. E Ele me empresta para eu devolver e ser abençoado. Essa é a dinâmica do céu. E eu quero que você exerça isso agora. Alguém ainda precisa de um envelope? Depois de ouvir essa palavra, alguém ainda quer um envelope para poder ofertar? Não? Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Só um Deus que se importa de verdade com seus filhos faz isso. Só um Deus que se importa. Porque se Deus não se importasse em te abençoar, Ele não daria a você o que você tem. Se Deus não se importasse em ver você próspero, Ele não daria a você o que você tem. E Deus tem muito mais para liberar sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Apresente esse presente que Deus te deu como oferta. E eu quero que você faça uma oração agradecendo a Deus pelo presente de todo dia, o pão de cada dia. O pão de cada dia, Deus te dá. O próprio Jesus nos ensinou essa oração. Dai-nos o pão de cada dia. É Deus que dá. Deus que te deu todas as coisas. Tudo que é seu é de Deus. Deus deu. E nós temos que aprender a devolver a Deus para ser alcançado com prosperidade e com paz. Oremos. Senhor Jesus, Pai, eu quero liberar a tua igreja nesta hora. Pai, conforme essa palavra, Senhor Deus amado, que nós ouvimos, o Senhor dando certeza de que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. Tudo pertence ao Senhor, é teu. Toda a riqueza, tudo de próspero, Deus, é do Senhor. E o Senhor nos concede a sua porção para que nós possamos devolver ao Senhor e ser abençoado. E esse princípio, Deus, é os dízimos e as ofertas. Deus, e eu quero, Deus amado, te pedir, Deus, que o Senhor libere uma bênção sobre a vida da tua igreja. Que a bênção da tua igreja, Senhor Deus, seja alcançada, Senhor Deus, cada um na sua necessidade. Deus, o Senhor é o mais interessado de que o meu irmão, de que a minha irmã seja abençoado pelo Senhor. Deus amado, que esse ato, Deus amado, de devolver ao Senhor, Deus amado, surte na vida dessas pessoas, Deus, cadeias, ó Deus, de prosperidades. Bênçãos sejam direcionadas à vida deles, Pai. Bênçãos espirituais, bênçãos de prosperidade, bênçãos de paz. Meu Deus, a tua palavra diz que a prosperidade e a paz, ela é liberada através do templo do Senhor. Deus amado, é desse lugar, Pai, que eu peço que o Senhor libere sobre a tua igreja. Libera, Deus amado, sobre os ofertantes. Libera, Deus amado, sobre os primiciantes. Libera, Deus amado, sobre os ofertantes, meu Deus. Pai amado, que cada um receba do Senhor, Pai, a bênção estipulada pelo Senhor para cada um deles, meu Deus. E que a prosperidade os alcance, para que nós possamos cada vez mais devolver ao Senhor e continuar sendo abençoado por Ti, Deus. Toma nós como igreja e nos faz cumpridores dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridas,
pode vir trazer, tá? Sua oferta. Vai prestando atenção. Sábado é Rede Mulheres. Foi distribuídos convites, mas não sobrou muito, não sobraram muitos. Então quem pegou mais de 2 convites, por favor, devolva para a apóstola Maura para que outras pessoas peguem também. Não é obrigatório o convite para entrar na rede, tá? Você pode fazer o convite apenas verbalmente também, tá bom? Por favor. Aleluia, Jesus, santo, santo és. Glórias ao teu nome, Senhor dos exércitos. Tu és maravilhoso, tu és justo e fiel, Deus. As estrelas e a lua choraram sua morte. O Salvador do mundo caído estava. Seu corpo derramou seu sangue lá na cruz, levando sobre si a nossa dor. Fôlego parou, o céu de longe viu, na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, a morte ele venceu, o inferno para sempre quebrado foi. O chão então tremeu, a pedra removeu e nada superou o seu amor. O Rei ressuscitou, venceu naquela cruz, a morte se rendeu.
Se você crê no Cristo ressurreto, você pode aplaudi-lo, porque Ele está vivo e Ele está em nosso meio. Ele está Aleluia. vivo, está aqui no nosso meio. Mais forte esse aplauso ao Cristo que venceu a morte, ao Cristo que venceu a morte, ao Cristo que venceu a morte. Aleluia. Olha para o teu irmão. Diga para ele: é um prazer e um privilégio estar ao seu lado. Hoje eu entendo as promessas de Deus para minha vida. Quando Ele me diz que me colocaria assentado na presença de príncipes. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que demoram a cair a ficha, mas diga para ela: você é príncipe. Você é escolhido por Deus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir novamente o Senhor com muita alegria. Poder sentar, queridos. Amados, eu estou com minha cabeça a 1000 por hora. Primeiro, de alegria por voltar, né? De um descanso e poder revê-los. Estava com muita saudade de vocês. Mas uma das coisas que tem aquecido meu coração, me inquietado a minha alma, é sobre a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus tem nos abençoado de maneira extraordinária. Cada um de nós temos sido alcançados pelo Senhor de uma maneira que verdadeiramente nós não merecíamos. Mas o Senhor tem nos dado o melhor para cada um de nós. E nós temos que receber essas bênçãos de Deus e ao mesmo tempo nos posicionar com relação a essas bênçãos, porque se Deus te abençoou, como Ele tem nos abençoado, Ele está sinalizando: eu ainda tenho muito mais para você. E as bênçãos que Ele tem nos dado, elas servem também como um alerta, para que nós possamos nos posicionar na presença do Senhor. Porque quando uma bênção chega, junto com ela vem uma responsabilidade, aonde nós temos que corresponder à bênção de igual modo, na mesma postura, no mesmo nível, para que nós não sejamos ingratos ao Senhor. Então nós temos que ter maturidade espiritual, para entender que o melhor é Deus. O melhor é a presença de Deus, o melhor é estarmos na presença de Deus, porque a Bíblia diz que as demais coisas serão alcançadas, serão nos dadas, nos serão acrescentadas. Então, nós temos que valorizar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, diz que a minha pregação não consiste em palavras de persuasão humana ou de sabedoria humana, mas de palavra de poder. De poder. Nós somos ministrados pelo Senhor com palavras de poder. Eu estive aqui na sexta, eu quero te dizer, você que não tem vindo no Shabat, você tem perdido a oportunidade de honrar a Deus. A gente fala muito sobre ofertas, e foi uma palavra hoje extraordinária. E eu até estou falando com Deus: Senhor, só para de fazer complô comigo. Porque sexta-feira Deus nos abençoou com uma palavra. Meu Deus, que tremenda palavra. E era a palavra de hoje. Não vou dizer que era tudo, mas o sentido, a mensagem, enfim, era a mesma. Eu falei: o Senhor está contando as coisas, está espalhando. Mas eu percebo nisso a urgência que Deus tem em nos abençoar.
essa urgência que Deus tem para nos abençoar, é que nós temos que entender e entrar na presença do Rei, entrar na presença do Todo-Poderoso, como filhos agradecidos. Porque muito mais Deus vai fazer para a nossa vida. Eu tenho há cerca de 2 anos ou mais, eu tenho falado para a igreja, alertado a igreja com palavras para que nós não fôssemos pegos de surpresa, como eu percebo que alguns foram, com relação à crise que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Eu tenho alertado a igreja, olha, o governo que virá não vai chegar à conta, porque o que ele fez foi construído em cima de mentira. E um dia a conta ia chegar, e ela chegou. Ela está aí à porta, está cobrando e está cobrando alto, e vai ser muito mais alto. Só que, como eu também tenho alertado e falei na época, e tenho falado sempre, essa crise é para quem não crê em Deus, é para quem está lá fora. Ela não vai atingir os filhos de Deus. Eu vou repetir. Essa crise não vai atingir os filhos de Deus. Mas eu percebo que mesmo com essas palavras e com os alertas, eu vejo muitos filhos de Deus que se fecharam. Se fecharam em todos os aspectos. Tanto no aspecto de busca ao Senhor, de adoração, quanto nos outros. Eu não quero falar coisa financeira, mas a gente percebe quando um discípulo está mal, é quando ele fecha o bolso. É uma verdade. Porque a gente percebe que o espírito do engano entrou na vida dele. Porque ele já não está mais vivendo pela fé. Ele está vivendo de acordo com circunstâncias. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque Deus tem dado alerta para que nós nos preparemos. E quando ele faz o alerta, não é para nós nos ausentarmos. Pelo contrário, é estar na presença dele. É buscarmos o Senhor. É entrarmos no Santo dos Santos. E a gente percebe na ausência, no culto de adoração, de agradecimento a Deus, muitos não vêm. Muitos não vêm. E têm perdido a oportunidade. Da mesma forma, hoje eu trouxe uma palavra que eu quero levar a igreja a um desafio. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, inclusive depois, um tempo, você veja isso que eu vou falar agora, que está no YouTube. E o tema, você vai escrever lá, quanto vale o meu milagre? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, quanto vale o seu milagre? Quantos aqui querem um milagre? Eu quero. Vou perguntar de novo, quantos aqui querem um milagre? Ou talvez eu esteja falando quantos querem, talvez você não queira. Não é verdade? Talvez alguém não precise de milagre. Talvez alguém já esteja tão bem que não precisa nada dessas coisas. Mas a pergunta vai para quem precisa. Quantos aqui precisam de um milagre? Amém. Eu acredito que todos nós precisamos de um milagre, mas milagre tem preço. Milagre tem preço. Nós fomos criados, e muitos questionam, sobre essas coisas, sabe, na igreja, dizendo, Jesus pagou o preço, todo o preço foi pago, e é verdade. Mas as pessoas levam isso muito ao pé da letra, ao ponto de paralisar. Jesus pagou o preço, então eu só quero receber, me dá, me dá, me dá. E não faz nada. E aí não vem, não acontece nada na vida dele. E ele então começa a botar a culpa em Deus, porque Deus nos deu. E na verdade, Deus espera que você pague o preço. Você pague o preço. Amém, amados? E a história que eu quero usar como ilustração, que está nesse filme, nesse vídeo que está no YouTube, fala sobre isso, que uma família nos Estados Unidos estavam passando por uma crise. E um dia à noite, a filha mais velha ouviu os pais conversando.
E eles estavam conversando num nível, no quarto deles, num nível que ela nunca tinha visto antes. E aquilo trouxe curiosidade ao coração dela, e ela então decidiu ver o que estava acontecendo. E ao chegar na porta, ela ouviu os pais dizendo, em desespero, que eles teriam que vender a casa onde eles moram. Porque o irmão dela, o filho mais novo, estava com câncer no cérebro, e ele precisava fazer uma cirurgia, e a cirurgia era muito cara, e eles não tinham dinheiro para pagar a cirurgia. E aí a mãe virou para o marido chorando, falou assim, nós só vamos conseguir através de um milagre, nós precisamos de um milagre. Aquela menininha então foi dormir com isso. E na sua oração ela falou, papai do céu, eu quero um milagre. No outro dia de manhã, ela levantou antes dos pais acordarem. Ela juntou todas as moedinhas que ela tinha no cofrinho dela, juntou tudo, colocou na sua bolsinha e foi até a farmácia. Chegando na farmácia, ela foi a primeira cliente que entrou. E encontrou 2 homens conversando, inclusive um deles era muito alto. E ela então bateu palma e os homens continuaram a conversar. Ela fez... E os homens continuaram a conversar. Até que chegou um momento que ela pegou a bolsa dela e virou em cima da mesa. E as moedinhas caíram e fez um barulho muito alto. E os homens chamaram a atenção. E aí um deles virou assim, ô minha filha, o que você quer? Você quer meu irmão, tem muitos anos que eu não vejo, que eu não converso com ele, nós estamos conversando aqui, e você está nos atrapalhando, o que você quer? E aquela criança olhou para aquele senhor e disse, eu vim aqui hoje para comprar um milagre. Aquilo impactou aqueles 2 homens. E o dono da farmácia então perguntou para ela, como assim? Conta a história. Ela pegou e contou, não, porque o meu irmão, acho que é Andrew o nome dele, ele está com um negócio na cabeça. E eu ouvi a minha mãe dizer que Papai do Céu vai levar ele. E eu não quero que meu irmão morra. Eu vim aqui hoje comprar um milagre. Aquele homem mais alto, ouvindo isso, se aproximou. Aí falou, mas quanto você tem para comprar um milagre? E ela, está aqui, ó. Aí ele pegou contar, deu $1,12 ou 11 centavos, uma coisa assim. Ele falou assim, olha, tem muito dinheiro aqui, o seu milagre custa menos do que isso. E aquele homem então foi com ela até a casa dela. Só que ninguém sabia. Aquele homem alto era um dos maiores mestres em cirurgia, no caso da doença do irmão dela. Era um PhD, um homem assim, é o top do top, do top, do top, do top, do top. E ele então falou para aquela menina que ele iria pagar todo o tratamento do irmãozinho dela. E assim ele fez. Levou a família inteira, tiveram tudo pago e foi uma bênção. E a criança foi salva. Foi salva. O que me chamou muita atenção nesse vídeo é que nós queremos as coisas de Deus sem pagar preço. É como se Deus tivesse a obrigação de nos dar as coisas. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu vejo pessoas que estão em crise, que estão passando por luta, mas eu não vejo essas pessoas orando. Eu não vejo essas pessoas buscando a Deus. Eu vejo essas pessoas gastando dinheiro com muita coisa que não precisavam. E postam no Facebook como sendo as pessoas mais lindas e mais abençoadas do mundo. E não são. Estão vivendo mentira. Uma tremenda de uma hipocrisia. Pessoas que precisam de marido. Mulheres que precisam de marido. E não oram. Não buscam a presença do Senhor. Ficam se lamentando, colocando foto, se expondo de uma maneira ridícula. E que não precisa. Não precisa. Porque Deus tem um marido para você. Como Deus também tem uma esposa para você.
Deus tem emprego para você. Deus tem cura para a sua enfermidade. Deus tem tudo o que nós precisamos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos pagar um preço. Um preço. Dentro dessa passagem, me lembrei de onde uma mulher viúva estava passando por uma grande crise e ao ponto de ter que entregar os seus filhos para os credores. E foi passando um profeta, e ele lançou uma palavra. E ele perguntou para ela, o que você tem? A mulher, não tenho nada. O profeta, pensa bem, mulher. Você tem sim alguma coisa. Da mesma forma, eu quero dizer para você, irmãos, pensem bem. Vocês têm sim alguma coisa. Aí a mulher lembrou que tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ele então falou, me faça um bolo disso. Ela, não. Isso aqui é para mim e para o meu filho. Nós vamos comer isso aqui e vamos morrer. Eu fico pensando, amados, que isso reflete muito a nossa própria vida, porque eu vejo pessoas assim, que estão vivendo como se fossem os piores miseráveis, não confiam em Deus, não têm fé para que Deus mude a vida deles, e retém. São pessoas amarguradas, segurando aqueles centavos, como se fosse tudo, aquela coisa, não, isso aqui eu tenho que segurar, senão eu morro. Deus não está nisso. Se você não der isso, você não vai ter a sua história transformada. Você está entendendo, igreja? Meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando para você? Nós nos apegamos a cada coisa ridículas quando nós recebemos o de Deus. Olha, ai meu Deus, que vergonha! Por que eu fiquei tanto tempo segurando aquela coisa, achando que aquilo ali ia ser a minha dependência, que ia ser a solução na minha vida, e não me entreguei a Deus, como realmente Ele precisa, como eu precisava fazer? Por que eu não fiz isso antes? O que é que tampava a minha mente, né? E a gente se lembra. As palavras que têm sido ministradas aqui não são palavras de filosofia humana, mas são palavras de poder para transformar a tua vida. A sua resposta denuncia você. A atitude que você vive, a maneira como você se expressa, te denuncia. Porque você sabe que o que tem sido ministrado aqui são palavras de vida. Você sabe que o que tem se ministrado aqui são palavras de poder, mas você não se apossou dela. Você não viveu ela, você não vive ela. Você anda com medo. Você anda inseguro. Você anda receoso. Deus quer te libertar nessa noite, no nome de Jesus. Mas eu quero lançar um desafio. Quero lançar um desafio. Amados, eu não sou dessas coisas, e você sabe disso. Mas quando eu vejo um povo amedrontado, um povo acovardado, um povo inseguro, e um povo, sabe, assim, daquela coisa assim. Não, eu não posso aceitar isso. Não concordo. Tem que haver um desafio. Porque nós temos que voltar a viver pela fé. Nós temos que aprender a nos mover pela fé. Porque é assim que o Senhor vai nos abençoar. Então eu quero lançar um desafio. Para você trazer uma oferta. Não precisa ser hoje. Mas é o mais rápido que você puder. R$300. É um desafio? Talvez para você não. Que tal 1.500? Hã? É um desafio? É um desafio. É um grande desafio. Mas eu queria que você se colocasse de pé.
Quem quer, por favor, não se levante se você não tem segurança. É um desafio para desatar você. É um desafio para quebrar a dureza do teu coração. Porque o teu milagre tem preço. E se você não estiver disposto a pagar pelo seu milagre, então você não vai ter. É um desafio. E eu queria então que você pegasse um envelope. Ele vai ser diferente dos outros. É o antiguinho que nós tínhamos, que eu acho lindo. Esse aqui. E você vai trazer uma oferta ao Senhor. Amém, querido? Eu estou colocando um valor. Porque se não coloca valor, tem gente que vai chegar aqui com uma oferta de desafio. Sabe? De sacrifício de R$5. Eu fico olhando assim, meu Deus, esse irmão teve coragem de trazer uma oferta de desafio de R$5. Rapaz, eu vou ter que dar uma oferta de 100 mil para mudar o coração desse irmão. Meu Deus. Tem gente que faz isso. Então eu queria fazer esse desafio. Vamos trazer uma oferta de R$300 ao Senhor. Amém? Pode vir pegar o seu. O apóstolo está colocando aqui, apesar de eu já escolher esse envelope diferente, exatamente para isso. Mas é bom você colocar aqui dentro minha oferta de desafio, ok? Para a gente saber qual é, ok? Para não haver mistura. Pode pedir. Você quer falar? Pode colocar também o pedido de oração. Amém? Vai lá, fala de novo. Amém. Rápido, rápido, rápido. Tempo não. O tempo urge. Olha só, queridos. Enquanto vai passando o envelope, aqueles que pegaram já podem sentar. Eu quero orar por você, mas eu quero só complementar o meu raciocínio. Olha que a palavra do Senhor nos ensina como nós devemos nos comportar na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 2, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. As pessoas só endurecem o coração. Olhe para mim, por favor. A pessoa só endurece o coração quando ele pede o amor a Deus. Quando ele deixa de amar a Deus. Eu percebo isso também na nossa maneira de lidar, na maneira de trabalhar para Deus. Nós somos uma igreja em células. E nós abrimos a nossa casa para que a glória do Senhor se manifeste na nossa casa para alcançar a outros. E muitas das vezes nós vemos isso de uma maneira muito extravagante. Pessoas que não abrem a sua casa para uma célula. Pessoas que não participam de uma célula, não convidam pessoas a ir a uma célula. A gente se torna egoísta. E a gente não entende que quando nós nos tornamos egoístas e vivemos egoisticamente, nós impedimos as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque quando eu falo do amor de Deus e tenho a minha vida como um exemplo, as pessoas se dobram à presença do Senhor. Hoje eu também vi um vídeo que eu chorei muito, muito. Um testemunho de um muçulmano, que ele, lendo
o Alcorão, o Corão, ele encontrou algumas coisas que gerou uma dúvida no coração dele. E ele então perguntou, na sua busca, ele foi cobrado por alguém que ele estava ensinando sobre Jesus. Quem era Jesus? E ele, como não tinha conhecimento de Jesus, ele então foi estudar sobre Jesus no Corão. E ele ficou muito impactado, porque no Corão fala-se, num capítulo, mais de 25 vezes de Jesus, e não fala nenhuma vez de Maomé. E no capítulo que ele leu, ele viu que Jesus, na lenda deles, na palavra deles, diz que Jesus começou a falar com 2 anos. E que com 2 anos, ou quando ele era criança, ele pegou um pedaço de barro, e ele formou no barro um passarinho, e assoprou sobre aquele barro, e o passarinho saiu voando. E ele viu também que no Corão, Jesus era referido como o Filho de Deus. O que mais, amor? A palavra de Deus, o Espírito de Deus e o Messias, uma coisa assim. Né? E ele então foi buscar sobre Maomé e não encontrou nada dessas coisas. E também na palavra deles viu que Jesus ressuscitou pessoas, curou leprosos, deu visão a cegos. E Maomé não fez nenhuma dessas coisas. E ele então falou, mas o meu Corão fala mais de Jesus do que de Maomé. E ele então compreendeu pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias, é o verdadeiro profeta. E ele se converteu através do Corão. Isso mostra, e eu chorei muito, porque a gente passa anos pregando o Senhor Jesus, vivo, ressuscitado, o Filho de Deus, para as pessoas. E elas não vivem, não recebem o Senhor como ele deveria ser recebido. Eu quero te dizer, meu irmão, a solução da sua vida é Jesus. Mas eu não estou falando aqui de salvação. Eu não estou falando aqui de você vai para o céu. Porque isso aí é maravilhoso, isso está garantido. Eu estou querendo dizer que ele é a solução para exatamente essas coisas que têm amarrado você. Essas coisas que têm impedido você de ser feliz. Essa doença, esse mal familiar, essa crise financeira que não para. Essa falta de ter alguém do teu lado para preencher o vazio do teu coração. Você está me dizendo, está me entendendo? Jesus é a solução para tudo isso. E nós não temos ele como deveríamos ter. Está na hora da gente mudar. E eu quero desafiar você a viver dessa forma. Amém, amado? Viver pela fé. O Senhor vai mudar a tua história. Eu libero essa palavra sobre a sua vida nessa noite. O Senhor vai mudar a sua vida, como vai mudar a minha também, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a tua igreja e profetizar sobre eles que a sua palavra, Pai, que a sua promessa alcance a cada um. Que tudo aquilo que falta, e o Senhor sabe aquilo que nos falta. O Senhor conhece o nosso coração. Oh Deus, o Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece as nossas crises interiores. Por isso, Pai, em nome de Jesus, venha de encontro a estas necessidades. Quebre todo sofisma, quebre todo raciocínio, quebre toda dureza de coração, tira toda incredulidade. E nos abençoe, Senhor, de uma maneira extraordinária nessa noite. Que nós venhamos experimentar o melhor do Senhor na nossa vida. E possamos, em nome de Jesus, ser o referencial que o Senhor precisa que cada um de nós sejamos para alcançar as multidões que estão lá fora. Em nome de Jesus, Senhor, desata a nossa vida. Desata o nosso coração. Deus, se um muçulmano conseguiu encontrar com o Senhor, Pai. Oh Deus, a tua misericórdia
tua misericórdia, Senhor. Alcançou aquele homem, Senhor. Ele não tinha um referencial humano para se espelhar. Ele não tinha a sua palavra para ler. Ele descobriu através de um livro, onde as pessoas que seguem aquele livro não amam a vida, não amam a vida da outra pessoa. São pessoas que se matam, se explodem. São pessoas que decapitam outras. São pessoas que fazem, Pai, coisas horríveis aos seus olhos. Mas a tua misericórdia alcançou e tem alcançado a milhares e milhares. E é essa fé, e é nessa esperança, e é nessa confiança, Pai, que eu libero a bênção do Senhor sobre a sua igreja nessa noite. Que a mente e o coração dos teus filhos sejam, ó Deus, abertos, olhos e entendimento curado, para ver o Senhor e se posicionarem de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu quero continuar dizendo a você que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, para as nossas vidas e para a vida de todo homem. É o tema da mensagem de hoje. Deus tem um plano maravilhoso para a vida do homem. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Essa semana também estava vendo um cientista, David Hopkins, se não me engano é isso o nome dele. E ele é um homem que tem uma doença, uma esclerose múltipla, e ele já não fala, nem fala mais. Desenvolveram para ele um computador que consegue captar o seu pensamento. E ele fala através disso, e a voz, é claro, é reproduzida por um computador, né? E ele falando sobre a criação do mundo, do universo. E ele então começou a falar sobre as coisas científicas e mostrando que uma coisa está ligada à outra. E ele então foi mostrando que o homem, a formação do homem, das estruturas, das construções, tudo teve um porquê, e ele chegou até a hora do Big Bang. E ele então, na sua conclusão, ele diz que concluiu que Deus não existe. E que o cosmos, no seu retrocesso, foi chegando até antes do Big Bang. E antes do Big Bang, até o tempo parou. Não existia tempo, porque tudo que existe, existe por causa do tempo. E como o Big Bang, a ciência não conseguiu ver nada antes, e ali o tempo parou, então acaba ali. E ele então diz assim: e eu agradeço por ter vivido e por ter presenciado e visto toda essa beleza que existe no universo, que depois da minha morte não vou ver mais. Ele quis dizer isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, coitado. Como pode uma pessoa tão inteligente, como pode uma pessoa tão capaz desenvolver raciocínios tremendos, fantásticos, mas chega na hora do fechamento, ele se encerra e bate o martelo, como ali acaba-se tudo. E quando a gente lê Gênesis, oh meu Deus, como Deus é bom. Deus nos dá uma resposta tão simples, tão objetivamente, eu não sei o termo, me foge o termo, por palavra, para explicar como Deus conseguiu explicar de uma maneira tremenda como Ele fez tudo. E Ele diz na sua palavra que no princípio era o caos, era o vazio. Ou seja, não existia tempo, não existia nada, era um vazio, vazio. Mas Ele disse: haja luz. Pum! Big Bang. E houve luz.
para tudo quanto é lado. E viu Deus que a luz era boa. Aleluia! Hoje foi um dia lindo, não foi? Cheio de luz. Tem gente suando aí mais do que chaleira. Tem gente sentando lá no meio da rua, rapaz. Por causa do calor, por causa da luz. Né? E aí Deus então começa a mostrar passo a passo da criação. E se você olhar, querido, não importa se tem 100 bilhões ou 100 quinzilhões de tontões de anos. Não importa. Não importa. Mas houve todas essas coisas e que foi Deus que criou, porque, como outros cientistas dizem, Einstein diz, Einstein é um ateu, e ele diz, olha, com todo o meu raciocínio, com todo o meu conhecimento científico, a conclusão que eu chego aqui, alguma coisa deu início a tudo isso. Essa coisa foi Deus. Nada aconteceu por acaso. Nada. E quando Deus nos criou, Ele criou com um propósito. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém, queridos? Ao olharmos a totalidade do cosmos, criado por Deus, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de grande temor ante a majestade do Senhor Deus, o nosso Criador. O plano de Deus ao criar os céus e a terra, o plano de Deus ao criar os céus e a terra era receber a glória e a honra que lhes são devidas. Amém? Diga bem forte. A vontade de Deus para a minha vida é que eu dê a Ele a glória, a honra, a glória e a honra que lhes são devidas. Vou aplaudir. O que, apóstolo? O Senhor Jesus pagou todas as nossas dívidas. O Senhor pagou com o seu sangue derramado na cruz. É verdade. O Senhor pagou as dívidas que nós tínhamos com Satanás, com o diabo, que nos roubou, que nos oprimiu, que nos escravizou. Mas a dívida que nós temos para com Deus, essa não foi paga. Nós só vamos pagar através da nossa adoração, da nossa entrega, da nossa confiança e fé nele. O Senhor quer receber toda a glória e toda a honra que nós devemos a Ele. Amém, queridos? Todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, a chuva, a neve, os ventos, os mares, os rios, as colinas, as montanhas, os animais, as aves, enfim, todos rendem louvores a Deus que os criou. Quanto mais Deus espera receber glória, louvor e adoração de nós, seres humanos. Amém, amados? Perguntamos, se tudo que Deus fez e faz obedece a um plano, por que Deus criou o homem? Qual o seu propósito? Qual o seu plano ao criar o homem? O próprio Deus nos dá a resposta para este questionamento em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 1, verso 28. E disse Deus, façamos o homem
a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Estes versículos são de grande significado. Cadê, meu filho, o microfone? O som aqui está horrível. Eles nos revelam que o propósito, o plano de Deus para o homem foi algo extraordinário. O que Deus planejou para o homem? Deus havia criado seres angelicais, e muitos deles já haviam até sido expulsos do céu. Quando o Criador fez a assombrosa declaração descrita em Gênesis 1:26, trouxe à luz um ser muito especial com quem poderia manter comunhão de amor. Que será este? O homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Preste atenção, queridos, que talvez isso desate o seu raciocínio e o seu entendimento. Semelhança fala de algo exterior, e imagem fala de algo interior. Deixa eu ver aqui, trem deu tilt, tecnologia, né? Vamos lá, bora, meu filho. Agora não quer funcionar direito, mas eu vou conseguir. Deus não queria que o homem fosse igual a ele apenas externamente, mas que, principalmente, o homem tivesse a sua imagem para que pudesse compartilhar com ele os mesmos sentimentos, o mesmo mover interior, a mesma natureza santa. Deus queria que o homem se parecesse com ele, para que qualquer pessoa pudesse sentir no homem a natureza divina. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa quer sentir em você a natureza de Deus. Um plano feito para dominar e para reinar. O plano de Deus era que o homem exercesse o domínio, autoridade, governo sobre tudo quanto ele havia criado na terra. O Salmo 8:6 diz, Davi disse: fazes com que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos seus pés. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus te deu poder para dominar sobre tudo o que Ele, Deus, criou. E Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus criou o homem e delegou a ele a responsabilidade de dominar e administrar toda a criação. A autoridade do homem procede de Deus. Olhe para mim, irmãos. Você tem autoridade que procede de Deus. Eu vou falar na nossa linguagem. Deus te deu autoridade que vem dele para a sua vida. Você tem autoridade no nome de Jesus. Deus te deu essa autoridade. Amém, amados? Que autoridade é essa, apóstolo? É para dominar sobre tudo. É para dominar sobre tudo. Amém?
Ah, pode eu estou com a unha encravada. Domine sobre a unha encravada. Ah, apóstolo, eu estou com uma dívida. Domine sobre a dívida. Apóstolo, estou com um problema terrível com meu filho. Domine sobre o seu filho. Apóstolo, eu estou com um problema no meu casamento. Domine o seu casamento. Deus te deu autoridade sobre tudo. É sobre tudo. Aleluia. Deus queria que o homem dominasse o inimigo, Satanás. A ordem de Deus poderia ter terminado quando ele disse que o homem deveria dominar sobre toda a terra. Estaria assim englobado, resumido, concluído, tudo o que dissera anteriormente. Mas Deus não parou por aí. Ele acrescentou: domine sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Satanás é uma cobra. E Satanás rasteja. No livro do nosso apóstolo René, que fala sobre a serpente, Leviatã, ele diz que Leviatã vive nas profundezas do mar. E no mar ele fica comendo o pó da terra. A lama. A lama. Deus está dizendo, para nós, que nós podemos pisar na cabeça de Satanás. Ah, eu estou com uma crise no meu casamento. Querido, isso é coisa do capeta. Isso é demônio. Pisa na cabeça dele, meu irmão. Em nome de Jesus. Não é lutar contra a sua esposa, não é lutar contra o seu esposo. Ela está cheia de defeito e você, meu irmão, está 3 vezes mais. Não é? Ah, os meus filhos são problema. Meu irmão, em nome de Jesus. Para de ficar olhando os defeitos, os problemas. Glória a Deus, você já viu. Ok. Rapaz, tu conseguiu ver. Ó, os neurônios estão funcionando. Os dois, tico e teco. Estão funcionando. Então usa o tico e teco para entender também. Se você conseguiu ver o problema, meu irmão, então pisa nele. Esmaga o problema. Destrói o problema. Acaba com o problema de uma vez por todas na tua vida. Basta você usar da autoridade que você já tem. Mas eu gosto de ficar sofrendo. Eu gosto de ficar chorando, me acabando, né? O Alan deu um exemplo lindo, né? Falando sobre a beleza do dia de hoje, que ele olhou para o céu, viu coisas lindas. Ele me viu na porta, não falou. Vocês também estão me vendo. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Não é verdade? Então você tem motivo para rir, meu irmão. Tem motivo para celebrar. Tem motivo para se alegrar. Então, para quem ficar sofrendo? É opção. Sofrimento é opção. Para crente é. Aí eu gosto tanto daquela dorzinha. Sabe? Eu conheci uma pessoa que gostava de ter bicho de pé. Tem aí também? Aí eu pergunto, meu irmão, você quer ter bicho de pé? É só para ficar coçando. Aí dá aquela dorzinha e paro. Daí a pouco quase de novo. É tão bom. Tem gente assim, meu irmão, que está cheio de bicho. Mas não é no pé não, é no corpo todo, é no coração, é na alma. Está tomado de bicho. E fica ali alisando. É tão bom. Né? Ai, aquela dor, aquele espancamento que eu sofri. Ai, como foi bom. Ai. Sabe, as pessoas gostam de sofrer. Mas é opção. Porque se você tem fé e você toma posse da palavra de Deus, você pode apagar de uma vez por todas o mal feito na tua vida e receber a vida que o Senhor Deus te deu. Aleluia. Deus, em sua onisciência, que é o seu atributo, em conhecer o passado, o presente e o futuro, sabia que um ser criado angelical, mas caído do céu, que se tornara
o maior inimigo do homem estaria se incorporando em uma serpente para levar o homem ao pecado da desobediência e perder, assim, a comunhão com Deus. Ele, ao criar o homem, Deus queria que ele também dominasse sobre o seu inimigo, que é Satanás. Amém, amado? O homem nasceu com a bênção de Deus para ser uma bênção. Amém? Sabe aquela coisa que a gente fala assim, todo final do culto? Sabe aquela coisa que a gente sempre fala aqui? Que o amor de Deus, na graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e a doce paz do Espírito Santo. Estou mudando, né? Estou mudando aqui, não peguei ali e tal. Tudo isso nós fazemos com um propósito. Não é só para acabar com o culto. É para liberar a palavra sobre a tua vida. Para que você tenha um entendimento que aquela semana você está debaixo de uma palavra de bênção, de prosperidade, de proteção, de livramento. Você está debaixo da potente mão de Deus. E se você crê e recebe, se expresse. O homem nasceu como uma bênção para ser bênção. Aleluia. E ele diz também, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A frutificação é uma referência a todas as áreas da vida do homem. Eu vou repetir, a frutificação é uma referência a todas as áreas da vida do homem. Não é só naquilo que você quer não, meu irmão. Não é só naquilo que você acha agradável, não. É em todas as áreas. Você está condenado a frutificar ao Senhor. Amém, queridos? Aí é claro. Se você frutifica ódio, você vai colher ódio. Se você frutifica miséria, você vai colher miséria. Aquilo que você frutificar, você vai colher. Então, Deus está dizendo, no prisma dele, na ótica dele, que você é uma bênção. E você deve frutificar bênção para todos os lados, em nome de Jesus. E o homem deve crescer em santidade e manifestar as marcas do seu Criador no seu próprio caráter. Amém? A multiplicação refere-se a um princípio da natureza. Todos os seres vivos se multiplicam e todos se reproduzem segundo a sua espécie. O homem se reproduziria em outros homens com o mesmo caráter recebido do seu Criador. Pais, em nome de Jesus, você deve gerar o caráter de Cristo nos seus filhos. Mas não é o caráter do Cristo. Algumas pessoas dizem que o Senhor Jesus sentiu dor na cruz. Sentiu? Sentiu ou não sentiu? Sentiu, claro que sentiu. Ele sofreu. E tem muita gente que parece que quer fazer isso, sabe? Refletir o caráter de Jesus na cruz, sendo crucificado. E aí é um ai, ai, ai o tempo todo. Ai, está doendo. Ai, eu estou sofrendo. Ai, como dói. Deus lembra de mim, se esquecer de mim. Jesus não fez isso. Ele sofreu como um cordeiro mudo. Um cordeiro mudo. Não é o caráter de sofrimento nesse aspecto que Deus quer que você reflita. Ele quer que você reflita o caráter do Cristo ressuscitado. Daquele que diz, eu venci e vocês vão vencer também. Tem algum vencedor aqui? Aleluia! Voltando à nossa pergunta inicial. Perdão, falta um aqui. Sujeitai e dominai. O homem seria o canal de autoridade divina sobre a terra.
o homem exerceria autoridade sobre toda a criação e sobre si próprio. Ele teria que ter total domínio sobre a sua carne, sobre o mundo, sobre o pecado. O homem não foi feito para ser escravo, e sim para ser livre. Amém? Então diga assim, diga para o irmão que está ao seu lado. Eu não vivi, eu não nasci para ser escravo. Agora diga para ele, eu não nasci para te escravizar. E nós não podemos aceitar que o inimigo de nossa alma venha nos escravizar. Porque você é livre. Eu sou livre. Nós somos livres. Tem um brado de vitória então, Senhor. Aleluia. E voltando à nossa pergunta inicial, por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para manifestar na terra a sua glória e o seu reino. Meu Deus. Deus nos criou para que a glória dele se manifestasse na terra. E que o reino dele se estabelecesse na terra. Amado, nós precisamos ganhar almas para Jesus. Nós precisamos amar aquele que está perdido. Nós precisamos sair da nossa área ou zona de conforto e nos atirarmos na presença do Senhor para saquear o inferno e trazer as vidas que estão amarradas para a presença do Senhor e apresentá-las aos próprios Deus, limpas, santas, iguaizinhas a Ele. Amém, queridos? Infelizmente, o homem pecou, traiu a Deus, negou o seu maravilhoso plano, porém, não se esqueça, o amor infinito de Deus enviou para cada um de nós um remidor, Jesus Cristo, e Ele pagou um alto preço pela nossa redenção. Por essa razão, em Cristo, permanece, continua o propósito inicial de Deus quando nos criou lá no jardim do Éden. Amém, queridos? Seremos abençoados e seremos um canal de bênção, porque nós temos o caráter, os frutos do Espírito Santo. E trazemos em nós a imagem de nosso Criador e multiplicaremos essa imagem. O seu reino será estabelecido na terra para a sua glória e para o seu louvor. Amém. Fica de pé. Eu tenho certeza absoluta que quando você sair daqui, você vai encontrar as suas lutas e dificuldades lá fora. Você vai reencontrá-las. Mas eu, em nome de Jesus, quero acreditar que hoje sua mente, o seu coração foi desatado na presença do Senhor. E quando você reencontrar as suas crises, as suas lutas lá fora, você vai olhar para elas com outros olhos. Não mais como um fracassado, um sofredor, um necessitado, mas como alguém que vai dominar sobre elas. E vai pisar sobre elas. Vai colocar todas essas dificuldades no lugar delas, que é debaixo dos seus pés. E a sua postura vai mudar a tua história. Amém, queridos? Vamos orar. Queria convidar a nossa apóstola para estar orando por nós, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por esta palavra maravilhosa, Pai. Obrigada
obrigada, Espírito de vida, poder e amor. Pois o Senhor nos criou com um propósito eterno. O Senhor nos criou com um propósito maravilhoso de nos fazer mais que vencedores, porque isso foi conquistado pelo precioso sangue do Cordeiro. Eis-nos aqui nessa noite, Pai, e nós mandamos embora, diante dessa palavra, mandamos embora toda dúvida, todo espírito de dúvida que entrou para nos paralisar, vai batendo em retirada agora. Todo pensamento negativo, todo sentimento de fracasso e falência, nós mandamos embora agora. O teu povo nessa noite veio aqui porque o Senhor preparou um banquete, e esse banquete, consta nesse banquete a libertação. E hoje, Pai, mentes aqui estão sendo libertas, corações estão sendo desatados, olhos estão se abrindo para realidades espirituais que não haviam sido vistas ainda. Em nome de Jesus, toma-nos agora, sela no nosso interior esta palavra, consolida agora esta palavra em nós, Deus. Nada e ninguém roubará estas sementes preciosas que vão brotar e vão dar frutos a 100 por 1 na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Hoje é o primeiro domingo do mês. Deus está nos dando a oportunidade de começarmos um mês de maneira diferente. Palavra tremenda que já veio aos nossos corações. Com certeza, nenhum de nós vamos sair daqui da mesma forma que entrou. Vai sair sem ter sentido essa presença. Então, no livro de Salmo 32, no verso 2, fala assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Hoje é dia de Santa Ceia, dia de lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz pela minha e pela sua vida. Dia de lembrarmos o quanto Deus nos amou, que foi tamanho esse amor que deu seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Amor maior não há e nunca vai haver na terra. Então nós somos privilegiados, como o apóstolo falou. Nós estamos aqui, cada um de nós somos privilegiados por esse momento, por esse ministério. Nós temos verdadeiramente vivido a palavra de Deus, aprendido a palavra de Deus aqui. Então, se nós colocarmos em prática, vamos ter uma vida de alegria, uma vida que Deus quer que nós tenhamos. Amém? Deus diz que abençoada é a pessoa que vai ao encontro do Senhor. Quando ela chega lá, os livros contábeis estão em branco, pois o Pai do céu já pagou a conta. Essa pessoa não tem de pagar mais nada. Esse débito já foi saldado. Deus diz que quando você se apresenta diante dele em arrependimento sincero, o registro de seu pecado já foi totalmente apagado. Não há mais nenhuma dívida escrita no livro. Amém? É o momento de nos arrependermos. Curve suas cabeças, leve seus pensamentos ao Senhor. De arrependimento, busca o arrependimento, busca aquilo que você fez, que te afastou de Deus. Que Deus está aqui nesse momento para te dar o perdão, irmão. Nesse momento Ele está aqui liberando o perdão sobre a sua vida. Não importa, nós não queremos saber o que é que você fez ou qual é o seu pecado. Confesse diante do Senhor, amém? Deus, nós te louvamos agora, Deus. Toma a nossa vida em tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Deus.
venha sobre nós com teu perdão. Nós nos arrependemos, Pai Santo Deus, diante do Senhor, e nós declaramos aqui diante do Senhor, Pai Santo, não vamos mais fazer, Pai Santo Deus, aquilo que nós fizemos que entristeceu o teu coração, Pai. Coloca dentro de nós um amor sincero pela tua palavra, amor sincero, Pai Santo, pelos perdidos. Em nome de Jesus, nós venhamos te buscar, Deus, verdadeiramente, com coração sincero, com arrependimento sincero, Pai. Que as velhas práticas, Deus, que nos afastem de ti, Pai Santo, verdadeiramente nós venhamos deixar, Pai, em nome de Jesus. O momento da ceia, vocês vêm pelo centro e voltam pela lateral. Amém? Podem vir pegar, Senhor. Estrelas e a lua choraram sua morte. O Salvador do mundo. Todos estão convidados, viu? Todos que estão nesse encontro aqui. Seu corpo derramou seu sangue lá na cruz, levando sobre si a nossa dor. O céu de longe viu, a escuridão ficou, o Rei dos Reis. Guerra se travou, a morte ele venceu, o inferno para sempre quebrado foi. O chão então tremeu, a pedra removeu e nada superou o seu amor. O Rei ressuscitou, venceu naquela cruz, a morte se rendeu pra sempre. Cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cante, igreja. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu.
Fica aí, erga sua voz. Para sempre. És exaltado, Senhor. Para sempre. Ressuscitou. Vivo está. Aleluia. Obrigado, Senhor. A palavra de Deus fala assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Curve sua cabeça. Deus, obrigado, Pai Santo Deus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado pelo teu perdão sobre a minha vida, Pai. Obrigado sobre o teu perdão, Pai Santo, sobre a nação, Pai. Nesse momento eu te louvo e te agradeço pelo teu sacrifício, Senhor Jesus, naquela cruz. Não foi em vão aquele sacrifício naquela cruz na minha vida. Nesse momento, eu te louvo e te agradeço. Obrigado por tudo, Senhor. Poder cear, irmãos. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja dada a Ti, Pai. Obrigado, Pai Santo. Obrigado por esse mês que se inicia. Obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai Santo Deus, por essa palavra, Pai. Nós venhamos buscar viver, Pai Santo Deus, o caráter de Cristo forjado em cada um de nós. Em nome de Jesus. Forja em nós o Teu caráter, Senhor Jesus. Que as outras pessoas venham ver, Deus, refletir a Tua presença em nossas vidas, Pai. Através das nossas atitudes, através, Pai Santo Deus, das nossas palavras, Pai. Em nome de Jesus. Nós vemos, Deus, em nome de Jesus, em todo instante, ser reflexo do Teu amor, reflexo, Pai Santo Deus, da Tua gratidão, reflexo, Pai Santo, da Tua compaixão, da Tua misericórdia, Pai Santo. Obrigado, Pai Santo. Apresente as suas mãos, por favor. Com o amor de Deus, a graça infinita e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa nação, sobre todas as nações da terra. E nós vamos dizer: o meu nome é restauração. Tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.